Era uma manhã como tantas outras na Galileia. O céu estava tingido de um azul profundo e o sol começava a se derramar sobre as águas calmas do lago. O som das ondas suaves misturava-se ao murmúrio das pessoas que se aproximavam. Havia pescadores recolhendo suas redes, crianças correndo pela margem e famílias inteiras caminhando apressadas, com um único objetivo: ver e ouvir o Mestre. Jesus estava ali. Não era a primeira vez que ele ensinava naquela região, mas de alguma forma, cada encontro com ele parecia único, como se o ar carregasse algo diferente, algo sagrado, algo que o coração não sabia explicar, mas sabia reconhecer. A multidão crescia rapidamente, e para que todos pudessem ouvi-lo, Jesus entrou num barco. As águas se tornaram seu púlpito, e o vento se encarregava de levar sua voz a cada ouvido atento. Então, ele começou a falar. Não com discursos complicados, nem com palavras rebuscadas, mas com uma história simples, quase infantil, e, no entanto, carregada de um peso eterno. Ele disse: um semeador saiu a semear. E assim, a cena foi pintada na mente de cada pessoa. Todos conheciam um semeador. Todos já tinham visto sementes sendo lançadas na terra. Era algo tão comum que ninguém imaginaria que por trás dessa imagem cotidiana estivesse escondido um dos maiores segredos sobre a fé. Mas Jesus não falava apenas para os ouvidos, ele falava para corações. E as palavras que ele pronunciava carregavam um convite silencioso. Olhe para dentro de si mesmo. Pergunte-se que tipo de terra você é. À medida que a parábola era contada, alguns imaginavam campos férteis. Outros lembravam das pedras que dificultavam o trabalho do agricultor. Outros ainda pensavam nos espinhos traiçoeiros que sufocavam a vida nova. Mas poucos percebiam que aquela história não era sobre agricultura, não era sobre botânica, era sobre a própria alma. Era sobre a capacidade de ouvir a palavra de Deus e permitir que ela crescesse até transformar tudo ao redor. O vento continuava soprando, a água refletia a luz do sol e Jesus, com serenidade, plantava sementes invisíveis no coração de cada ouvinte. Sementes que, dependendo do solo em que caíssem, poderiam produzir fruto para a eternidade ou se perder para sempre. Talvez você, ao ouvir essa parábola hoje, pense que já sabe o que ela significa. Talvez tenha ouvido sobre ela desde a infância. Mas o que quero dizer é que há camadas mais profundas aqui. Tesouros escondidos que só podem ser encontrados por quem está disposto a escavar com o coração aberto. E talvez, ao terminar de ouvir, você perceba que tudo o que acreditava sobre a fé precisa ser revisto. Porque a fé, na visão de Jesus, não é algo estático, não é um simples "eu creio" dito uma vez no passado. A fé é como uma semente, precisa ser plantada, cuidada, regada, protegida. Ela cresce em silêncio, enfrenta tempestades, resiste a pragas e, quando amadurece, alimenta outros. E é exatamente por isso que essa parábola não é apenas uma história bonita, é um espelho que revela como está o nosso coração diante de Deus. Jesus sabia que nem todos compreenderiam naquele momento. Por isso usava parábolas, para que aqueles que realmente desejassem entender buscassem a explicação, para que a verdade fosse revelada a quem tivesse fome de verdade. E a pergunta que ele deixou no ar naquela manhã ecoa até hoje. Que tipo de solo você é? Talvez você, ao longo da sua vida, tenha sido todos eles. Talvez tenha dias em que seu coração esteja endurecido, outros em que ele seja raso, outros ainda em que esteja sufocado pelas preocupações e distrações. Mas Jesus, naquela manhã na Galileia, não contou essa história para condenar ninguém. Ele contou para despertar, para lembrar que sempre há tempo de preparar a terra. Sempre é tempo de arrancar as pedras, tirar os espinhos, quebrar o chão duro. Sempre é tempo de deixar que a palavra encontre um lugar profundo, onde possa criar raízes. Hoje, ao ouvir novamente essa parábola,
Convido você a se colocar na margem daquele lago, a sentir o vento no rosto, a ouvir a água tocando o casco do barco e a imaginar os olhos de Jesus olhando diretamente para você enquanto ele diz: "Um semeador saiu a semear." E assim, deixar que essa semente, mais uma vez, caia no solo do seu coração. O dia na Galileia seguia seu ritmo natural, mas havia algo diferente no ar. A beira do mar se enchia de passos, vozes e olhares curiosos. Homens, mulheres e crianças vinham de todos os lados. Alguns com rostos cansados, outros com expressões cheias de expectativa. Muitos carregavam dores que ninguém podia ver. Havia aqueles que vinham pela esperança de um milagre, outros apenas para ouvir histórias que tocavam a alma, e alguns para observar à distância, tentando compreender quem era esse Jesus de quem todos falavam. A praia se transformou num mosaico humano. Pescadores de mãos calejadas, mães segurando firmemente seus filhos, idosos apoiados em bastões, jovens com brilho nos olhos. E ali, no centro daquele cenário, estava o Mestre. Seu semblante era sereno, mas sua presença carregava uma autoridade que não vinha da força, mas do amor. Ele não estava cercado por guardas, nem usava roupas de luxo. Vestia-se como qualquer outro homem simples, mas quando falava, algo dentro das pessoas se movia. Jesus olhou para a multidão. Sabia que muitos não compreendiam completamente o que ele dizia, mas também sabia que as sementes lançadas hoje poderiam germinar anos depois. Então, com a calma de quem sabe o que está fazendo, entrou num barco próximo à margem. O som das ondas leves batendo na madeira se tornou parte do cenário, e a água ajudava sua voz a alcançar até os que estavam mais distantes. O silêncio caiu sobre a multidão. O momento era solene. Ele respirou fundo e começou: "Ouçam." A palavra ecoou como um chamado urgente, e todos se inclinaram para a frente, atentos. Então, com simplicidade, disse: "Um semeador saiu a semear." Não houve introdução elaborada, nem explicação imediata. Apenas uma cena comum, fácil de visualizar. Na mente dos ouvintes, surgiram imagens de homens atravessando campos com um saco de sementes sobre o ombro, lançando-as com movimentos amplos e precisos. Era um trabalho conhecido, quase banal, mas Jesus estava prestes a transformar o comum em algo eterno. Enquanto ele descrevia o semeador, muitos olhavam para o chão arenoso sob seus pés, lembrando-se de terras boas, mas também de solos duros, de pedras escondidas, de espinhos traiçoeiros. Talvez alguns tenham pensado nas dificuldades de plantar e colher. Nos anos de seca, nos dias de colheita farta, cada palavra de Jesus ia além do que parecia. Não era sobre agricultura, não era sobre técnicas de plantio, era sobre algo que acontecia dentro de cada pessoa. Era sobre a maneira como cada coração reage àquilo que vem de Deus. Mas por enquanto, ele deixava que a história seguisse no nível visível. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e todos sabiam o que isso significava. As sementes no caminho eram logo comidas pelas aves, sem chance de germinar. Outra caiu em solo pedregoso, e alguns lembraram das pequenas plantas que murchavam sob o sol forte por não terem raízes profundas. Outra caiu entre espinhos, e todos já tinham visto como os espinhos cresciam rápido e sufocavam qualquer vida nova. E outra caiu em boa terra. E ali o sorriso se acendia nos rostos, porque a boa terra sempre produzia mais do que o esperado. Jesus falava e, ao mesmo tempo, semeava. Não sementes que se podiam ver ou tocar, mas palavras vivas, capazes de gerar fé, arrependimento, transformação. E cada pessoa naquela margem se tornava um solo diferente. Alguns recebiam a mensagem com alegria, outros com dúvida, outros com indiferença. Mas o semeador continuava a lançar. Não escolhia apenas um tipo de solo. Lançava em todos,
porque sabia que até o chão mais duro podia ser transformado se estivesse disposto a ser quebrado. O cenário era simples, mas carregava o peso de uma revelação eterna. A palavra de Deus está sempre sendo lançada, mas o fruto depende da disposição do coração que a recebe. Naquele momento, poucos entenderam a profundidade da parábola. Mas no silêncio entre cada frase, no olhar firme de Jesus, havia um convite. Olhe para dentro. Pergunte-se: que tipo de solo sou eu? E assim, sem pressa, ele continuou a contar, enquanto o barco balançava suavemente e o vento espalhava sua voz sobre as águas. O murmúrio da multidão foi se aquietando, mas as palavras de Jesus continuavam ecoando no ar. O barco balançava levemente, como se também estivesse atento à parábola. O mestre havia descrito 4 tipos de solo, mas não tinha explicado nada ainda. Ele sabia que as parábolas têm um efeito curioso. Elas penetram o coração como sementes escondidas e só germinam em quem estiver disposto a regá-las com reflexão e busca. Entre as pessoas que o ouviam, havia diferentes reações. Alguns sorriam pensando na colheita abundante que conheciam tão bem. Outros franziram a testa, confusos, tentando imaginar por que ele perderia tempo falando sobre o óbvio. Havia ainda os que ouviam apenas como quem escuta o som distante do mar, sem deixar que as palavras tocassem suas profundezas. Mas Jesus não estava falando apenas de agricultura. Ele falava de algo invisível, mas infinitamente mais real: o estado da alma humana diante da palavra de Deus. O caminho endurecido. Ah, como é fácil reconhecê-lo. É aquele coração fechado, pisoteado pelo tráfego constante das preocupações, das mágoas, da incredulidade. Um solo duro onde a semente não encontra espaço para penetrar. A palavra cai, mas não entra. E como no campo onde as aves rapidamente devoram as sementes expostas, também no coração endurecido o inimigo vem e rouba o que foi semeado antes que crie raízes. Quantas vezes já fomos esse caminho? Quantas vezes ouvimos uma palavra do céu, mas a descartamos antes mesmo de refletir sobre ela? O caminho pedregoso. Esse é traiçoeiro. De longe parece bom. Recebe a semente com alegria, e logo brota uma planta. Mas por baixo, a dureza. As raízes não encontram profundidade, e quando o sol do sofrimento ou da perseguição se levanta, a planta murcha e morre. É o coração que se empolga no início, mas não permanece. Talvez porque nunca tenha permitido que a palavra vá a fundo o bastante para arrancar as pedras escondidas. Quantos de nós já vivemos momentos de fervor espiritual que logo se apagaram? Quantos já prometeram fidelidade no domingo, mas sucumbiram na segunda? O solo espinhoso. Ah, esse é o mais comum de todos. É o coração que recebe a palavra, mas a deixa crescer lado a lado com outras plantas que não deveriam estar ali. Os espinhos são as preocupações deste mundo, o engano das riquezas, os desejos de outras coisas. Crescem rápido, fortes e sufocam a fé. O pior é que para quem olha de fora, parece que tudo vai bem, afinal há vida ali, mas não há fruto. É um cristianismo sufocado, ocupado demais para frutificar. É o discípulo que quer seguir Jesus, mas não quer largar o que o impede. E, por fim, a boa terra. Essa não é perfeita, mas é quebrada, arada, preparada. É o coração que ouve, entende, acolhe e permite que a palavra crie raízes profundas. Ali, a semente cresce e produz 30, 60 e até 100 vezes mais do que foi plantado. O fruto não é para o próprio solo, mas para alimentar outros. Aqui está o segredo. A fé verdadeira não é medida apenas pelaquilo que você crê, mas pelo fruto que sua vida gera. Jesus, ao falar dessas terras, não estava classificando pessoas em categorias fixas, como se fosse impossível mudar. Ele estava, na verdade, nos mostrando que o tipo de solo que somos hoje não precisa ser o mesmo que seremos amanhã. O solo endurecido pode ser quebrado, o solo pedregoso pode ser limpo, o solo espinhoso pode ser capinado, mas nada disso acontece por acaso. É preciso querer, é preciso permitir que o agricultor divino faça seu trabalho, ainda que doa, ainda que demore. Talvez, se você olhar para dentro de si agora, encontre um pouco de cada solo. Talvez tenha áreas da sua vida onde a palavra floresce lindamente e outras onde ela nunca passou de uma promessa não cumprida.
Talvez perceba que há espinhos que você alimenta todos os dias, pedras que você mantém no coração, caminhos que endureceu por conta própria. A boa notícia é que Jesus ainda está semeando. Ele não desistiu do seu campo. Ele não olha para você e diz, não vale a pena plantar aqui. Pelo contrário, ele sabe que até o solo mais ingrato pode se tornar fértil se for cuidado com amor. Por isso, essa parábola não é apenas uma descrição da realidade, é um chamado à transformação. É Jesus olhando para cada um de nós e perguntando, você está disposto a me deixar preparar o seu solo? Porque a semente já está sendo lançada. A colheita depende do que você vai fazer com ela. Jesus fez uma pausa. Não foi longa, mas suficiente para que cada pessoa na margem sentisse o peso das suas palavras. Ele não explicava com pressa. Ele sabia que a parábola precisava repousar no coração como uma semente recém-lançada, que ainda está escolhendo se vai ou não germinar. Os olhos de Jesus percorriam a multidão. Alguns desviavam o olhar, incomodados. Outros mantinham os olhos fixos nele, como quem quer absorver cada detalhe. Ele sabia que naquele grupo havia todos os tipos de solo. Sabia que havia ali corações endurecidos pela dor e pela incredulidade. Sabia que havia também entusiasmo superficial, que não resistiria ao primeiro vento contrário. Sabia que havia corações sufocados pelas preocupações, pelos negócios, pelos prazeres que pareciam mais urgentes que o reino. E sabia que havia aqueles que estavam prontos para frutificar. Mas ainda assim, ele lançava a semente sobre todos. Esse é o primeiro desafio que Jesus nos apresenta. Entender que a palavra está sendo lançada constantemente sobre a nossa vida, mas ela não pode dar fruto sem a nossa cooperação. O semeador cumpre o seu papel. Agora, o solo precisa responder. A fé não é um presente que você recebe embalado e pronto para uso. Ela é como uma semente viva. E sementes vivas precisam ser plantadas, regadas, protegidas. O segundo desafio é mais profundo. Reconhecer que a colheita da nossa fé não é para nós mesmos. A boa terra produz 30, 60, 100 vezes mais. Mas quem colhe esse fruto não é apenas quem plantou. O fruto da sua vida serve para alimentar outros. Serve para fortalecer quem está fraco, encorajar quem está caído, nutrir espiritualmente quem está vazio. E aqui está a pergunta que corta como espada. O que a sua vida está produzindo? Você está alimentando alguém ou está guardando o fruto só para si? Jesus nos confronta com algo que, à primeira vista, parece simples, mas que exige uma entrega radical. Preparar o solo do coração todos os dias. Porque mesmo a boa terra, se abandonada, se torna cheia de ervas daninhas. Não basta ter sido fértil no passado. A vida espiritual não é estática. Ou você está crescendo, ou está sendo sufocado. E Jesus não fala isso para nos condenar, mas para nos despertar. Ele sabe que o tempo é curto, que a colheita é urgente e que o reino precisa de trabalhadores. Há também um desafio silencioso nessa parábola, o de aceitar que o processo de se tornar boa terra pode ser doloroso. Arar o solo não é suave, envolve cortar, quebrar, arrancar pedras do coração pode significar abrir mão de orgulhos antigos, de mágoas que já se tornaram parte da sua identidade. Arrancar espinhos pode significar renunciar prazeres, hábitos e prioridades que parecem essenciais, mas que estão matando sua vida espiritual. É duro, mas é necessário. Porque a colheita que Deus deseja para a sua vida é infinitamente maior do que qualquer coisa que você tenha que deixar para trás. E há um detalhe que não podemos ignorar. Jesus não fala dessa colheita como algo pequeno. Ele fala de 30, 60, 100 vezes mais. Isso significa que, quando a palavra realmente encontra um coração disposto, o impacto é exponencial. Não é apenas você sendo transformado, é a sua família, seus amigos, sua comunidade. É um efeito multiplicador que o céu vê e celebra. O desafio final de Jesus nesta parábola é um chamado à escolha. Ele não força ninguém a mudar de solo, ele não obriga ninguém a dar fruto. Ele conta a história, planta a semente
e então nos deixa decidir. Vamos permanecer como estamos ou vamos permitir que Ele transforme o nosso coração? Porque o semeador ainda está lançando e a pergunta ainda ecoa: que tipo de solo você quer ser daqui para frente? O barco começou a se afastar lentamente da margem. A multidão ainda estava ali, alguns comentando entre si, outros olhando para o horizonte como se tentassem guardar cada palavra que ouviram. Mas para muitos, a parábola soava apenas como uma história simples sobre agricultura. Para outros, era como uma flecha silenciosa que havia atingido o centro do coração. E é assim que a palavra de Deus age. Para alguns ela parece comum, mas para quem está pronto, ela é viva, cortante, transformadora. O sol já estava mais alto, refletindo sobre as águas do lago. O vento soprava suave e parecia carregar consigo não apenas o som das ondas, mas também o eco da pergunta de Jesus: que tipo de solo você é? Essa não é uma pergunta para responder de forma rápida. É uma pergunta que precisa nos acompanhar, que precisa se enraizar dentro de nós até que se torne impossível ignorá-la. Talvez você se lembre de momentos da sua vida em que a palavra caiu no seu coração e frutificou de maneira linda. Talvez lembre também de momentos em que deixou que espinhos sufocassem a semente. Talvez se reconheça como alguém que, em certas áreas, é fértil, mas em outras ainda é endurecido. A verdade é que todos nós somos, em algum nível, um campo misto. E é exatamente por isso que Jesus não está apenas nos descrevendo. Ele está nos chamando à transformação. O encerramento dessa parábola não está nas palavras registradas, mas na resposta que cada ouvinte dá. O texto não termina com uma aplicação explícita, porque o mestre deixa espaço para a escolha. Ele não força a porta do nosso coração. Ele bate e espera que a abramos. Ele não arranca os espinhos sem que permitamos. Ele não quebra o solo duro à força. Ele é o semeador paciente, que volta a lançar sementes dia após dia, na esperança de que um dia encontrem um lugar onde possam criar raízes. Hoje, você está novamente diante dessa escolha. Não importa quanto tempo você caminha na fé, não importa quantos sermões já ouviu, quantas vezes já leu a Bíblia, o que importa é como está o solo do seu coração agora. Você está disposto a deixá-lo ser preparado? Está pronto para arrancar espinhos que você mesmo plantou? Está pronto para permitir que Deus quebre pedras que você guardou por anos? A vida cristã não é sobre assistir à semeadura de longe. É sobre abrir espaço para que a palavra cresça, floresça e dê fruto. É sobre permitir que cada parte da sua vida seja tocada, não apenas aquelas que você escolhe. É sobre entender que o fruto que Deus quer produzir em você é para alimentar um mundo faminto de esperança, verdade e amor. Então, hoje, ainda enquanto há tempo, permita que o agricultor divino trabalhe em você. Talvez o processo doa, talvez seja demorado, talvez você sinta que não tem mais forças, mas lembre-se, a semente que ele planta é incorruptível e o fruto que ela gera é para a eternidade. Um dia, quando a colheita chegar, você vai ver que valeu a pena cada lágrima, cada renúncia, cada transformação. A voz de Jesus ainda ecoa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é apenas um convite, é um alerta, porque as sementes que, se não germinarem agora, podem nunca mais encontrar o mesmo solo. Há oportunidades que passam e não voltam. Hoje, a semente foi lançada no seu coração. O que você vai fazer com ela? Vai deixá-la à beira do caminho? Vai permitir que ela seja sufocada? Ou vai protegê-la, regá-la, deixá-la crescer até que a sua vida seja um campo fértil onde outros encontrem alimento? A decisão é sua, mas saiba que enquanto você decide, o semeador continua semeando, porque ele acredita no seu campo. Ele acredita que mesmo depois de anos de dureza, espinhos e pedras, ainda é possível produzir uma colheita abundante. Ele acredita que você pode ser boa terra, e ele está disposto a trabalhar ao seu lado até que isso se torne realidade. Que ao sair deste momento, a voz de Jesus permaneça queimando dentro de você. Que ela o acompanhe em cada passo,
que ela se misture às suas orações, que ela o leve a mudanças reais. Que tipo de solo eu sou? E que ao responder, você possa dizer com confiança: sou terra boa, Senhor. Planta em mim tudo o que o teu reino precisa.